Olá, boa tarde a todas e todos. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, ver a evolução desse projeto, essa nova fase que o Fórum entra é muito realizador. Então, eu gostaria de saudar os meus companheiros, amigos da Agem Family, da UF, Paul, Leandro, o Fábio, em nome dele, toda a equipe, Fernanda, Fernando. Então, obrigada por esse apoio, esse aporte técnico tão importante para a gente conformar esse projeto e construir esses objetivos em comum. Agradecer também a presença dos membros dos diferentes fundos, com um destaque especial aí para os fundos agora que vão ser constituídos de Minas. E eu queria dizer um pouquinho do histórico do que nos trouxe até aqui e separar 3 grandes questões que eu vejo para o desenvolvimento do Fórum. Bom, então, Niterói cria o seu fundo em 2019, cria na gestão do então prefeito Rodrigo Neves, sob liderança da secretária Giovana e do secretário Pablo Vilarim. Eu participava da equipe que construiu o projeto de lei, na verdade, uma emenda à lei orgânica do município, e o fundo tem o objetivo principal de ser um fundo de estabilização fiscal, né? Então, ele tem o intuito de ser também uma poupança intergeracional, mas, sobretudo, um fundo de estabilização fiscal que seja um colchão para cobrir a volatilidade dessa receita que varia em função da produção do petróleo, do valor do Brent e do câmbio também no mercado, né, internacional, dólar real. A gente passou, por que a gente fez isso? Porque a gente passou por um momento de volatilidade muito grande da receita, entre 16 e 17, e isso foi algo, né, crises ajudam também a constituir e conformar agendas. Então, a partir disso, a gente começou a se debruçar sobre um fundo que pudesse ser um colchão para amortecer possíveis quedas. E aí, naquele momento, até porque Niterói tem um histórico de ter tido a tragédia do Morro do Bumba, ali em 2011, 2012, que foi algo como aconteceu em Petrópolis recentemente, né? Caiu o morro, enfim, pessoas vieram a óbito, foi um desastre natural. A gente colocou na emenda à lei orgânica que o fundo poderia ser sacado em estado de calamidade pública. E foi o que, durante o período da pandemia, permitiu que a Câmara aprovasse, então, o saque de 200 milhões de reais do fundo, que foi imediatamente aportado em políticas para mitigar os efeitos da pandemia. Ocorre que o dólar valorizou, o Brent também, né, ainda mais com a situação da guerra da Ucrânia, no ano passado, e a gente conseguiu voltar para o fundo tudo que a gente sacou. E uma das questões importantes que a gente avançou também no ano passado, e nesse ano estamos construindo, né, e aqui gostaria de fazer uma saudação muito especial à equipe da CEPLAG, ao subsecretário Heitor, o Lucas Paes, que não está aqui, que é o diretor de estudos fiscais, o Nicolas, a Dani, a Thaisa também, que é uma equipe aguerrida e que enfrenta essa situação de como fazer uma boa política de aplicação desses recursos para justamente maximizar a riqueza desse fundo, né? Então, a gente vem trabalhando nisso desde o começo do ano passado, e aí a gente foi estudar modelos de como fazer isso bem feito. E aí é que começou todo esse percurso do Fórum, porque a gente localizou que outros municípios e o Estado estavam com fundos semelhantes, com diferentes naturezas, mas fundos que tinham o objetivo de economizar um pedaço de royalties do petróleo. E aí, então, fizemos uma live com os prefeitos e o governador, conversamos com a Agem Family, e a Agem Family falou, não, vamos fazer um fórum espelhando a experiência do International Sovereign Fund, que reúne mais de 70, acho que entre 40 e 70 fundos soberanos internacionais. E então, assim, a gente constituiu esse fórum, fez alguns debates, e ele tem se mostrado um apoio bastante importante. Para quê que eu vejo? E aí eu queria entrar nos 3 pontos que eu selecionei aqui. Então, o primeiro ponto importante desse fórum é a questão da governança e do marco legal. Então, o que acontece? A gente não tem hoje, no Brasil, uma legislação fiscal que disponha sobre a
sobra. A gente tem uma legislação que fala só sobre a falta, lei de responsabilidade fiscal, enfim. É só sobre endividamento, sobre limite de despesa com o pessoal. E a gente não tem um fundo, né, a constituição de uma legislação que garanta uma segurança para a constituição de fundos, como os fundos que criamos. Então, são legislações municipais ou estaduais. A gente tem decretos, né, ou resoluções internas que dispõem sobre o modelo de governança, mas, bem da verdade, os limites de exposição ao risco para as aplicações financeiras é algo discricionário de cada ente, e de cada procuradoria, e de cada tribunal. Então, é muito importante que a gente faça a constituição desses fundos balizado por algum mecanismo básico, alguma legislação básica, que nos dê segurança enquanto gestores. Então, a gente tem provocado esse debate em Brasília, já estivemos na Instituição Fiscal Independente, agora a gente deve fazer também algum diálogo durante o governo de transição, para que a gente consiga estimular a criação de uma norma que dê um maior respaldo para a nossa função de gerenciar esses fundos, esses recursos. Uma outra questão importante que o Fórum pode contribuir, vem contribuindo e pode contribuir ainda mais, é justamente ajudar os municípios e os estados, né, podem também entrar novos estados, o Rio de Janeiro está pleiteando também entrar para o Fórum, a gente intercambiar práticas e experiências de governança e tentar ajudar a modelar coisas práticas de acordo com o tamanho da capacidade estatal, do desenvolvimento da capacidade estatal de cada ente. Então, a gente estava conversando, né? Conceição do Mato Dentro, Congonhas, a gente está falando de uma Secretaria de Fazenda de 20 funcionários, planejamento de 10 funcionários. É muito diferente uma estrutura do município mineiro do que do estado do Espírito Santo, que tem um banco de desenvolvimento, que tem uma capacidade de fazer um FIP, modelar um FIP. Então, tem questões que a gente precisa pensar coletivamente e atuar de maneira a contribuir para soluções práticas e que deem segurança aos gestores e garantam o desenvolvimento desses fundos no médio e no longo prazo. Então, esse é um primeiro ponto aqui que eu queria colocar, que tem a ver com governança e marco regulatório. Um outro ponto importante é justamente a questão que o fundo pode contribuir, vem contribuindo, que é a capacidade da gente se atualizar a partir da academia, dos trabalhos acadêmicos e das experiências internacionais, de como fazer uma melhor gestão. Então, os princípios da Carta de Santiago, a gente teve um almoço muito bom agora com os especialistas internacionais, o Anda e a Victoria, gostaria de saudá-los aqui. Conversamos sobre os diversos modelos de fundo, as diferentes naturezas, para que esses fundos servem, como que essa dicotomia entre você ter recursos públicos e aportar no mercado de capitais, o que o fundo norueguês, num estágio de desenvolvimento como está a Noruega de bem-estar social, difere do modelo de fundo num ente subnacional de país em desenvolvimento. Então, questões que existe uma farta literatura sobre o assunto, existem especialistas sobre esse assunto, e essa parceria entre a academia e os técnicos é muito saudável para que a gente realmente avance em novas práticas, enfim, no intercâmbio de experiências e consiga se integrar às boas práticas, né? E um terceiro objetivo importante do fórum, desses fundos que compõem esse fórum, é a gente pensar em boas práticas, bons benchmarks. E aí eu acho que a entrada dos fundos de Minas traz isso como uma questão pujante que o fórum vai precisar dar conta, que é como utilizar essas riquezas finitas e extraordinárias de commodities, de bens, de recursos minerais, de uma matriz suja de energia, para um novo desenvolvimento de economia, um novo desenvolvimento mais sustentável, pensar no desenvolvimento das cidades. E aí, é o que a gente estava também conversando. Você pega, por exemplo, uma das cidades tem 700 milhões, sua, né?
de orçamento total. 500 milhões são CEFEM, royalty do minério. Tem quantos habitantes? 29 mil habitantes. Tá? E aí, é o que a gente estava conversando também, Camila estava conversando comigo nesse aspecto. E eu vejo muito isso lá em Niterói. Não é só a receita advinda do royalty, mas a receita tributária própria, ela é muito baseada também nessa cadeia, nessa matriz econômica. Porque quem vai lá na mina vai consumir na cidade, vai usar a cadeia de serviço da cidade. O ICMS é o ICMS da exploração industrial. A mesma coisa em Niterói. 75% do nosso ICMS vem dos campos de petróleo. Então, uma redivisão de campo ou alguma coisa desse tipo impacta não só na minha receita de royalties, mas na minha receita transferida, né? E na minha receita própria também. Porque é muito baseada a economia do Rio nessa matriz do petróleo. Então, é fundamental que a gente pense, a partir do fórum, em aportar boas práticas, em aportar novas experiências, não apenas de como fazer investimentos mais seguros, investimentos financeiros, mas como a gente fazer investimentos em projetos de desenvolvimento que consigam mudar a matriz econômica, que consigam criar novas oportunidades futuras para o desenvolvimento da cidade. Tanto em termos de pensar uma energia mais limpa, como também em novos serviços, novas cadeias, né? Então, no caso de Niterói, o que a gente tem visto, que é muito interessante? A gente tem visto um crescimento vertiginoso do setor de saúde, por uma medida de incentivo fiscal que foi feita lá atrás, mas não só, porque a gente entende esse setor como uma oportunidade, vê Niterói como um polo importante no leste fluminense para prover serviços, né, de saúde privada. Da mesma maneira, a gente está contratando uma consultoria e está fazendo uma grande imersão de como adensar o ecossistema de inovação de Niterói. A exemplo do que o Estado do Espírito Santo vem fazendo, com uma FIP, com um fundo, uma estrutura diferente, mas a gente, eventualmente, vai ter que repensar um pedaço da poupança de Niterói para promover o desenvolvimento de startups, aceleradoras, etc., etc., porque o futuro dos serviços passa muito pela economia digital. Então, assim, essas reflexões, na minha visão, são valiosas de serem trazidas para o âmbito do fórum. Então, eu não vejo esse fórum como um fórum apenas de pensar investimentos financeiros no mercado de capitais, mas um fórum que pense o desenvolvimento das cidades. E, por fim, o meu recado aqui é, para todos vocês, dizer que, sobretudo, esse movimento, para mim, representa um valor público muito importante, de gestores e também de pessoas da sociedade que têm compromisso com o desenvolvimento, compromisso com a democracia, compromisso com uma visão estadista, né? Então, é muito importante a gente reforçar isso, reforçar a importância desse espaço e, sobretudo, dialogar sobre esse trabalho com a sociedade. E esse também é um papel que o Fórum pode ajudar bastante a gente a construir. Sobre a importância de ter reserva financeira, sobre a importância de ter coragem, porque o gestor público hoje que assume uma cadeira como nós, tem que ter coragem de inovar. Então, é esse o meu recado. Agradeço mais uma vez a parceria, desejo a todos um excelente seminário e vamos em frente, que esse fórum ainda tem muita coisa para acontecer.